Bom dia, turma. Aqui é o professor Ronaldo e hoje a gente vai estar fazendo mais um exercício aqui de SketchUp da disciplina de RCD1, que vai ser o desenvolvimento dessa mesa do laboratório de informática, né, o LabDigi, onde já foi feito esse levantamento que já está aqui no arquivo PDF para vocês, e a gente vai estar desenvolvendo passo a passo esse projeto. Antes da gente desenvolver o projeto de arquitetura, né? Então a gente vai aprender algumas formas de trabalhar desenvolvendo esse objeto aqui e logo a gente vai estar desenvolvendo um projeto de arquitetura. Então vamos lá? Vamos começar? Entra no site do SketchUp, acessa aqui o seu login e senha. Aqui a gente vai clicar em produtos e entra em SketchUp Free e clica em comece a modelar. E aí ele vai abrir o aplicativo. Abriu a página do Sketch, a gente vai clicar em Crie um novo e vamos colocar modelo simples. E se a gente colocar qualquer linha aqui, ó, a gente vai perceber que ele está em milímetros. Vamos nas informações do modelo, e aqui está em milímetros, a gente coloca em centímetro e coloca 2 casas decimais, tá ok? Essa daqui é a Ellen. A Ellen, a gente não precisa estar utilizando ela, então podemos ocultar ela. A interface dele está com perspectiva, né? E eu prefiro projeção paralela. E onde a gente muda isso? A gente vem aqui em exibições, e aqui está em perspectiva, a gente muda para projeção paralela. Observe que as linhas ficam todas paralelas, tá? Para a gente iniciar o desenho, eu posso iniciar tanto pelo tampo ou pela estrutura metálica que está aqui. Eu prefiro iniciar pelo tampo. Então, quais as medidas que a gente tem no tampo? Eu tenho um que é 54,5 por 2,5 metros e o outro é 30 por 2,5 metros. O primeiro tampo, então, ele tem 54,5,250. Empurrar e puxar e digito 3. Clico em criar componente e aqui eu vou dar um nome para ele, tá? Essa parte a gente ainda não tinha aprendido, né? Eu não tinha explicado para vocês. A criação de componente é quase igual à criação de grupo, né? Então vou nomear aqui como. Então coloquei algumas informações aqui. O segundo tampo também ele tem a medida dele é digito P, que é a tecla de atalho para empurrar e puxar, digito 3. Então eu tenho aqui um tampo, o tampo menor, e agora eu vou criar o componente tampo 2 centímetros, tá? Então esse é o nome que eu dei para esse objeto. Se eu ir na informação do objeto, olha só, ele tem aqui então o nome, ó. O nome dele tampo 1, nome tampo 2, tá? Então a gente não tem etiqueta nenhuma, a gente vai criar uma nova no mais, adicionar etiqueta, e vamos dar um nome chamado tampo, tá? Clica no objeto, informações da entidade, ele está no tampo, material tag tampo. O outro, ele está tag atual, sem marcação. Eu clico aqui e escolho o tampo, tá? Lá em tag eu coloco aqui, ó, para exibir cor na etiqueta. Então um está no vermelho, vou ocultar o tampo e vou continuar trabalhando aqui. Qual é a próxima etapa? É a estrutura, essa base aqui. Eu tenho então 2 tipos de tubo metálico, né? 2,5 por 2,5 aqui, e o outro tubo que é 2,5 por 5. Olha só, eu posso desenhar direto aqui, ou eu poderia desenhar numa vista. Aqui, ó, vista frontal. Então eu vou desenhar ele de frente. Ele é 2,5,2,5. E o outro é 2,5,5. Agora com a ferramenta P, observe que eu rotacionei um pouquinho, ferramenta P eu vou esticar 1 metro só, tá? 1 metro são 100, né? 100.
Eu tenho os dois aqui. Vou criar um componente e vou colocar ali tubo. E esse outro a mesma coisa. Botão direito, crio o componente, tubo. Então, olha só, tubo metal e esse daqui é outro tubo metálico, tá? Eu tenho então a base 65 centímetros. Vou fazer uma cópia dele aqui. Como ele é um componente, se eu fizer qualquer alteração nisso daqui, ele reflete na outra cópia, olha só. Ele está mexendo junto, tá? Ele reflete na outra cópia. Então não posso ficar mudando a medida dele por ali. Eu tenho que mudar aqui, por fora. Como eu faço isso? Venho em mover, vou colocar ele certinho nesse canto, ó, no zero aqui. Para que isso? Só para facilitar o meu desenho, tá? Ó, daqui para lá eu vou colocar uma linha com a ferramenta Trena e vou colocar aqui, ó, 65, tá? Essa minha estrutura aqui tem que ter esse tamanho, tá? Vou utilizar outra ferramenta que é a ferramenta Escala. E eu vou lá no cantinho, na parte de trás dele, bem no meio, e vou aproximar da linha. Olha só, quando eu aproximo da linha ele já trava. Ele já está travado aqui em 65. E agora eu tenho um outro que é de 64,5. Esse foi 65, esse 64,5. Então vou criar uma cópia dele, ferramenta mover aqui. Eu arrasto e clico no Ctrl, tá? Ó. Ctrl, ele fica um maisinho no mouse. Essa linha aqui eu vou deletar e vou criar uma nova. Ferramenta, fita métrica, clico 64,5, tá? É uma diferença mínima, né? Muito pequenininha. O que eu vou fazer aqui nesse canto? Eu vou usar aqui escala, clico no cantinho e aproximo da linha auxiliar. Pronto. Só que isso daqui ele é na vertical, tá? Como que eu faço? Rotacionar. Você sempre vai ler aqui embaixo. Eu posso alternar com as setas do teclado, tá? Cliquei, ele pega essa linha como referência. Eu preciso colocar esse objeto em cima daquele. Muito simples. Ferramenta mover, tecla M, clico no cantinho e levo para o cantinho de cima. Sair desse ponto 45,15. Ferramenta fita métrica, eu clico aqui, ó, não é no canto, tá? Porque se eu clicar no canto ele cria ponto guia, não é o ponto que eu quero uma linha guia, né? Numa aresta e arrastar, 45,15. M, travo no eixo verde, pronto. Agora, um tubo aqui, ele está 63,8 acima do nível zero. E ele tem 49 centímetros e meio, observem isso, 49,5, né, que ele tem, 49,5. Eu posso usar também um recurso, uma exibição de transparência, estilos padrão, ó, tem um estilo transparente aqui, raio-x, porque assim eu consigo pegar sem ter que rotacionar ele, ó. Eu pego ele pelo meio e trago até a linha. Observa que tudo ficou transparente, tá? Eu posso simplesmente erguer ele, ó, travo o meu mouse aqui para cima, 63,8. Pronto, é a altura que eu quero. Pegar o canto dele e arrastar no eixo vermelho, e aí eu arrasto ele no eixo verde. Sempre travando a movimentação com as setas do teclado. Essa base dele aqui tem 45 centímetros. Eu vou duplicar esse daqui e a partir daquele ponto, que é a minha referência, eu tenho 45. Olha só, vou puxar aqui para o meu eixo verde e colocar 45. E arrastar até essa linha. Tecla M. E eu vou aproximar do ponto médio. Olha só, ele já me mostra ponto mediano. Clico e arrasto
Posso travar aqui no eixo verde e vou para o ponto mediano do outro. Pronto, olha só, já estamos quase acabando. O que mais eu tenho aqui? Essa trava como uma mão francesa aqui na diagonal. Eu tenho a medida do ponto que ela cruza até aqui e daqui para baixo. Exibir aqui e vou apagar todas as guias, tá? Ó, ele tem 32 aqui e daqui 30. Esse daqui tem 32 e daqui para baixo ele tem 30 para baixo. Eu vou tirar a transparência para exibir melhor. Aqui nos estilos, vou colocar o estilo. E desse ponto até aqui, ó, quando eu clico, ele cria uma linha diagonal. Vista frontal, vista lateral. Eu posso trabalhar em qualquer uma e depois rotacionar o objeto, tá? Nessa vista aqui, eu vou pegar esse daqui, esse objeto que vai repetir aqui. A mesma coisa, mover, vou mover esse canto para cá, só que eu vou mover duplicando, tá? Ctrl, ó, já movi aqui. E agora eu vou rotacionar nesse ponto, aqui em qualquer ponto da linha, e giro acompanhando essa linha. Pronto. Para exibir o modelo transparente, né? Exibir aqui, ó, transparente, esse daqui, com a ferramenta escala, ó, vou puxar um pouquinho mais para dentro do metal. Volto para o meu estilo preenchido, apagar todas as guias. Os pezinhos deles estão prontos. Eu tenho só as hastes horizontal. Eu sempre, quando eu vou transformar um objeto num componente, eu sempre coloco ele aqui, ó, no ponto zero, tá? O ponto de origem zero. E aí eu vou transformar tudo isso daqui num componente, tá? Botão direito, pé, metal. Na tag, eu tenho o tampo, vou exibir o tampo, mais uma tag aqui de estrutura. Dentro das informações aqui do objeto, é só a gente clicar aqui e vir em estrutura. E lá dentro de tag eu vou mandar exibir pela cor. A vista frontal, então é o meu tampo que está errado aqui, eu preciso girar ele. Se eu clicar na ferramenta mover, observe que ele aparece uns pontinhos, né, que se eu aproximar ele gira. Então ele gira pelo meio, ó. Esse canto ele gira. Ó, gira. Aqui pelo cantinho dele, ó, clico nesse canto e venho até aqui. Venho nesse canto aqui. E pego o outro, esse canto aqui, e venho em cima desse canto aqui. São 4 pés, 239 centímetros e meio. Menos 2,5 por quê? Porque é da parte externa até a outra parte externa, tá? Tecla M, duplico, travo no eixo vertical, 237,5, tá lá. Eu fiz isso e nesse momento eu clico na tecla /3, ou seja, dividir esse espaçamento por 3. Automaticamente ele gerou as duas peças na medida equidistante. Agora fazer as hastes que ficam aqui embaixo. Eu tenho uma aqui e outra lá na extremidade. A gente vai lá em componentes, aqui na casinha dos componentes. Componentes. Tudo aquilo que eu transformei em componentes estão aqui. Eu preciso do tubo metálico, que é esse aqui. Eu clico nele e venho para fora, ele já está aqui, só que ele está em outra camada, tá vendo que ele ficou de outra cor. Então eu clico aqui e venho para dentro da minha área de trabalho, ele já traz o objeto. A gente só vai trabalhar com esse. Eu vou rotacionar, eu posso com a tecla mover aqui, ó, se eu ir para cima dele, eu tenho um pontinho ali que eu giro, vou mover esse objeto para esse canto aqui. E dessa parte eu vou estender, eu vou esticar ele com a ferramenta escala. Eu vou pegar bem no meio e vou esticar ele até a extremidade deste. Ele está a 45 centímetros colado nessa parte aqui. M, eixo vertical, eu travo aqui a seta para cima, digito 45, clico e arrasto no eixo verde para cá. Dentro da informação da entidade, clico e vai para a estrutura. M,
e pego, ele está colado na parte de cima, então clico aqui, duplico, né, Ctrl para duplicar e vou lá no cantinho que eu quero colar ele. E pronto, está feito o meu desenho. E aqui a gente finaliza essa primeira etapa do trabalho. Em exibir eu vou tirar o eixo, não quero exibir o eixo na vista superior. Dimensões, a gente pode estar cotando o objeto, a gente pode estar configurando essa cota, aqui informações do modelo, a gente pode estar configurando e coloca as medidas e aí a gente cota todo o objeto. A gente também pode estar salvando aqui uma cena. Isso é interessante, eu posso salvar essa cena aqui, adicionar cena, salvar como novo estilo, ok. E aí tem uma cena 1, eu posso colocar vista superior. Eu posso fazer uma vista frontal aqui, tá? Eu vou ocultar isso daqui e vou lá na vista frontal. Percebi um erro aqui, ó. Não um erro, né? Mas ficou fora do lugar. O que eu faço aqui? Preciso colocar isso no centro. Selecionei os dois tampos e vou mover. Vou mover. Vou pegar um ponto central aqui e vou mover ele no eixo vermelho. Como esse daqui, essa base aqui já está, ó, ele já está correto, né, na posição correta, é só pegar o centro e juntar com o centro, agora ele está certinho. Então se eu observar ele aqui, de frente, está certinho, colocando as cotas corretas no objeto, cotar do jeito que eu quiser. E aí eu crio mais uma cena, ó, cena 2, que vai ser vista frontal. Posso criar uma vista 3D, eu não quero que apareça isso daqui, ocultar. E aí ele vai salvar exibições dos estilos, que eu vou colocar um transparente aqui. E posso criar mais uma cena aqui. Cena 3, colocar isométrico. Então sempre que eu clicar aqui, ó, cliquei nessa, ele vira. Ó, cliquei aqui, ele vira. Cliquei aqui. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo como trabalhar com isso, trabalhar com as linhas guias. É um exercício bem interessante. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E agora é só salvar, né? Coloquem um nome na pasta de trabalho ou da disciplina. Salvar. Então salvei aqui a mesa LabDigi. E é isso, pessoal. Tranquilo agora. Até a próxima aula. Uma boa semana a todos vocês.